A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Eu sou o pastor Alex, que faz o cafezinho com Jesus. Hoje nós vamos gravar aqui o terceiro áudio, o terceiro estudo sobre as 4 colunas da fé, amém? Bom, abra sua Bíblia juntamente comigo, no finalzinho da Bíblia, 1 João, vamos lá? 1 João, no seu capítulo 5 e no verso 4. 1 João 5,4 diz assim, ó: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, a nossa fé. Agora vamos para o versículo chave, que é o 5. Nós não tínhamos lido ele ainda. Olha só. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus Cristo, Filho de Deus? É óbvio e sabemos que 1 João, capítulo 5 e verso 4, o que vence o mundo é a nossa fé. Agora, aquele que é filho de Deus, segue a Jesus, esse tem a fé e exercita a fé, né? Então, a gente vai entender claramente aqui que eu tive que falar bastante coisa das 4 colunas, né? Eu falei bastante coisa sobre o que é fé, expliquei sobre o que é fé. Agora, ontem nós começamos falando sobre a primeira coluna. São 4. A primeira coluna que eu falei ontem é o louvor, certo? E nós lemos ontem Deuteronômio 10, 21 e Atos 16, 25 a 26. Então, o louvor é a primeira coluna que você tem que ter na sua vida. Você tem que ter, exercitar, praticar o louvor. Tem que estar na sua vida. Amém até aí? Então vamos agora para a segunda coluna, a palavra. Abre a sua Bíblia juntamente comigo em Mateus 4,4, né? Quem conhece Bíblia já até sabe que versículo é esse. Mas vamos lá? Evangelho de Mateus é o primeiro evangelho. No capítulo 4, verso 4 diz assim, ó. Antes que você não compreenda esse versículo, está havendo vamos dizer assim, um diálogo, uma discussão aqui entre Satanás e Jesus. Olha o que aconteceu no verso 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus respondeu essa palavra para Satanás, porque Satanás, no verso 3, disse assim para ele, ó: e chegando-se ele, o tentador, disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Então, meus irmãos, todo homem acha que ele é dependente de dinheiro e de comida. Você precisa? Óbvio que precisa. Mas é o essencial? Não! Porque Jesus está deixando claro no verso 4 do capítulo 4 de Mateus, que nem só de pão vive o homem. O homem não vive só do pão, mas ele também vive da palavra de Deus. Ele precisa. Se fosse só o pão, a gente construiria uma mini padaria em casa e viveria para o resto da vida comendo pão. Não é assim que funciona. Bom, você está vendo aqui nesse versículo que nem só de pão viverá o homem, né? Agora, do que mais que ele vive? Da palavra de Deus. E a palavra de Deus é a segunda coluna que eu quero que você entenda. Ela é primordial. Dentro de um culto, você não pode dar mais lugar no louvor, na oração, do que na própria palavra. A palavra é principal, ela tem que estar no culto como primordial. Então, quando muitas igrejas são dependentes de revelações, amém, é de Deus, mas vigia. Não ponha a revelação no lugar da palavra. Não ache que a revelação é melhor do que a palavra. Está errado. Agora a palavra, ela modifica todos os dias ela se renova e ela fala com você, ela alimenta você, ela traz você para perto de Deus. Qual é o grande sucesso do cafezinho? A palavra. Qual é a arma que o cafezinho mais usa? A palavra. Ou você me vê louvando? Teve uns cafezinhos que eu louvei que foi só misericórdia. Mas eu não tenho o dom de louvar, mas mesmo assim eu louvo. Agora, eu não trabalho com vocês louvando. Eu trabalho com vocês pregando a palavra de Deus. Eu trago um estudo, coisas que vão abrir a mente de vocês. É o que é a palavra. O grande sucesso dessas mensagens é que faz com que você aprenda mais. Estou falando com pessoas que estão indo para o seu trabalho agora e amam ouvir a palavra. O meu prazer é fazer você ficar viciado na palavra. Tem pessoas que gostariam que eu estendesse mais os cafezinhos. Não dá, eu trabalho, não consigo. Então, o pouco que tem já deixa eles com fome. Por quê? Porque estão viciados na palavra. Amam ouvir a palavra. Gostam de se fundar na palavra. Agora, lê comigo aqui, ó.
Salmos 1. Olha só. Estamos falando de palavra, então vamos para a palavra. Salmos 1, do verso 1 a 3. Aqui é a segunda coluna, é como que o cristão tem que ficar, ó. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, palavra. Na sua lei medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer, prosperará. Então a pessoa que está apoiada na palavra, ela medita de dia e de noite. Pastor, mas eu não tenho tempo. Tem sim. Se eu vasculhar sua vida, eu sei que tem. Não é possível dentro de 24 horas você não conseguir 1 minuto para ler um versículo. Não é possível. O que é isso? O que está acontecendo com a sua vida? Que você não para mais para ler a palavra? Não busca mais a palavra? Você tem que examinar a si mesmo e ver o que está faltando de Deus. Depois você reclama do quê? Das coisas que você não faz, ué. Porque se as bênçãos de Deus não te alcançam, é porque você está correndo delas. Essa foi boa. As bênçãos de Deus não te alcançam porque você está correndo delas. Pastor, explica isso. Explico. Porque se você estiver de acordo com a palavra de Deus, as bênçãos te alcançam. E com certeza abençoado será. Aqui, deu para entender que é a segunda coluna. E a segunda coluna, ela necessita muito, mas muito mesmo, que você dê lugar a ela. Vamos para a terceira coluna? A terceira coluna é a oração, que também é necessário. A terceira coluna é muito importante porque você tem que conversar com Deus, e só dá para conversar com Deus nesse telefone chamado oração. Vamos dar uma lida em Filipenses 4. Vamos lá, Novo Testamento, Filipenses, capítulo 4, e o seu verso 6. Olha só. 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições ou orações sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Aí vem, pela oração e súplicas com a ação de graças. Tá vendo? Então tudo que você vai pedir, petição é pedir. Tudo que você vai pedir a Deus tem que ser por meio de oração. Eu vou ler de novo. É muito forte esse texto. Olha só. Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Ah, você está inquieto por quê? Estou desempregado, não sei o que fazer. E você, moça, está inquieta por quê? Meu marido quer ir embora de casa, eu não sei o que fazer. Rapaz, o que está acontecendo? Minha esposa disse que não me ama mais, eu não sei o que fazer. Você, jovem, estou viciado, não consigo largar de tal coisa, o que fazer? É fácil? Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições, que é as coisas que vocês precisam, sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Agora, Deus só tem como conhecer as petições que vocês precisam por meio da oração e súplicas, com ação de graças. Aí você tem que cumprir esse mandamento. Tá entendendo? Vamos dar um pulinho agora em 1 João 5. É bem conhecido esse versículo porque eu costumo falar muito nos meus cafezinhos, né? 1 João capítulo 5. A eficácia da oração. Olha só, 1 João 5, 14 e 15. Olha o que ele diz. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Tá vendo como é que um versículo casa com outro? Então, o Filipenses 4:6 fala que você, quando estiver inquieto com algum problema, vai falar com Deus. Gostou dessa? Tá com algum problema? Vai falar com Deus. Mas é que eu vou falar com o meu pastor. Não, ele não vai poder fazer nada por você. Respeite ele como seu pastor, mas te dar a bênção, ele não pode. Mas eu vou conversar com aquela irmã que eu gosto muito. Não! Você vai fazer o que está em Filipenses 4:6. Está inquieto com alguma coisa? Vai falar com Deus. Pastor, descobri uma coisa. E se eu ficar quieto vai piorar. Eu tenho que falar. Então, você vai falar com Deus. Filipenses 4:6.
Entrega sua petição a Deus. E aí sim, 1 João 5, 14 e 15 vai dizer que quando você pede alguma coisa para Deus, Deus vai analisar o seu pedido. Depois que Deus analisar o seu pedido, aí ele vai ver se pode te dar, porque tem que ver uma análise. Bateu na análise? Legal. Aí ele te dá o que você precisa. É desta maneira que funciona. Deu para compreender aqui? Então as 4 colunas da fé, ela depende muito disso. Nós já falamos do quê? Do louvor, da palavra e da oração. Falta um só que eu vou falar amanhã. Eu espero que vocês entendam e compreendam que essa razão, essa palavra, ela tem muita razão. Por quê? Porque Deus quer que a gente venha cumprir o seu desejo. Amém? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.